Glória a Jesus. Eu quero mais uma vez cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Nossos irmãos estão aqui, nossos irmãos estão pela internet. Que bom que nós estamos na casa de Deus para nos debruçar um pouco, irmãos, nesse estudo tão bonito. Nós vamos falar hoje sobre o verdadeiro Natal. Amém? A nossa leitura está no capítulo 68 de Romanos. Estou brincando. Abrindo aqui o estudo aqui, está no capítulo 7 do livro de Isaías, versículo de número 14. Nosso tema hoje é o verdadeiro Natal. E se você estiver aberto, você diz glória a Deus. Se você ainda não achou, você diz só um minutinho. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Né? A nossa introdução vai dizer, irmãos, que a palavra Natal vem do latim natalis, que quer dizer nascimento, começo de uma vida, ou de uma pessoa, ou de alguma coisa. Na língua inglesa só temos o termo Christmas, né? Que é Christ's Mass ou Christ's Mass, que é uma palavra composta que vai significar Cristo e missa, ou missa a Cristo, ok? Logo temos o significado dessa palavra, se traduzimos para o português, como culto ou missa a Cristo ou de Cristo. É interessante notar que na nossa sociedade a tentativa da eliminação da palavra Christ, também usando a palavra ex, né? Xmas, para não falar Christ, então fala Xmas, né? Olha que interessante isso, e eu acho isso bastante interessante. Quando Isaías profetiza no capítulo 7, versículo 14, a respeito do sinal que uma virgem daria, naquele mesmo tempo, um dos reis de Israel ofereceu o próprio filho a Moloque, para passando pelo fogo. E o rei de Israel fez isso porque ele queria vitória em uma guerra que ele estava para ir. Então, para ele buscar vitória na guerra, um rei israelita ofereceu o seu filho a Moloque passando pelo fogo, né? E quando alguém fazia isso, quando uma pessoa fazia isso, ele colocava que aquela vitória que ele buscava, ou aquilo que ele buscava da divindade que ele estava oferecendo, era mais importante do que o filho que ele tinha, né? Era mais importante que a família que ele tinha. Pode uma mãe ou um pai que tem o mínimo de apreço pelos filhos conceber um negócio desse? Passar os filhos, né? Passar o filho, a filha, pelo fogo, literalmente oferecer através do fogo a uma outra entidade, a entidade consumia aquela criança no fogo, então a criança, como oferenda, a pessoa oferecia aquela divindade para conseguir alcançar alguma coisa. Já imaginou isso? Que coisa terrível, né? É horrível, né? Mas, no mesmo ano que isso aconteceu, Isaías falou assim, olha, Deus vai dar um sinal para vocês. Deus vai enviar um sinal para vocês de como é que as coisas devem acontecer. E vocês estão oferecendo os filhos de vocês, a prole de vocês, a uma divindade, Deus vai vai fazer uma criança nascer de uma virgem para dar um sinal a vocês. Ele vai fazer com que a virgem tenha um sinal. Ela vai gerar um filho, sendo virgem. E esse filho gerado vai se chamar Emanuel. E a tradução de Emanuel é Deus conosco. Vocês estão oferecendo alguma coisa para alcançar de alguma divindade? Pois então, Deus mesmo vai vir aqui para estar com vocês e dar vitória a vocês. Então é maravilhoso a gente observar que durante os tempos mais difíceis, durante os tempos mais escuros, e como eu sei que nós precisamos dessa palavra nessa noite, durante as aflições mais complicadas, durante as adversidades mais nebulosas, é que Deus decide estar com o seu povo. Deus não chega na festa, Deus chega 4 dias depois de enterrado. Deus não chega no dia onde as coisas vão bem e te dão tapinhas nas costas. Deus chega no dia que você está sozinho, é aí que Deus chega. Para te ajudar, para te levantar, para te dar ajuda, para te dar socorro, para te dar suporte.
Ele é a nossa rocha. E observando o Natal e essa verdadeiro símbolo do Natal, a gente percebe que essa palavra, por exemplo, Natal, não aparece na Bíblia, né? Na Bíblia, em Lucas, Mateus, Marcos, João, né? Nem mesmo em Romanos. Só esse aí foi o Natal quando Jesus nasceu. Não, não tem. Mas essa foi uma palavra que foi designada para explicar aquilo que está acontecendo. Tem muitas palavras que nós falamos dentro do cristianismo que não estão na Bíblia. Trindade é uma delas, né? Mas nem por isso essas palavras não representam alguma coisa que a Bíblia nos revela. A Bíblia fala do nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o Natal está lá, e desde o Gênesis. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus está dando uma sentença ao homem e à mulher por conta do pecado, você lembra dessa passagem? Que ele começa a falar, olha, você vai viver do suor do seu trabalho e dar dores de parto às mulheres, né? Eu costumo brincar com a Aninha que as mulheres realmente não conseguem fugir da dor de parto, não importa o que façam, né? Agora, há pouco tempo atrás, inventaram aquele procedimento epidural, né, que você dá aquela injeção na medula aqui, para diminuir a dor do parto, né? Praticamente zera as dores de contração e do parto, né? Só que o problema é o seguinte, depois as mulheres estão desenvolvendo agora problemas na medula. Dores aqui no meio das vértebras por conta daquela incisão, né? Aí eu falo assim para ela, brinco com ela, né? Assim, you cannot cheat nature. Você não pode enganar a natureza, né? É para sentir dor, ou sente dor no parto, ou passa o resto da vida sentindo dor. Você escolhe. Mas as dores de parto, né? O fato de como o parto se tornou alguma coisa muito mais complicada. Eu tenho certeza absoluta, qualquer marido que estiver aqui me ouvindo, agora ao vivo ou depois pela internet, depois desse culto pela internet, sabe que quando seu primeiro filho foi nascer, você morreu de medo. Assim, essa mulher nesse parto, e ela não para de gritar, ela está morrendo de dor, alguma coisa vai acontecer aqui. Apreensão, por quê? Porque alguma coisa que era para acontecer de uma maneira positiva e sempre natural, agora sempre causa uma sombra sobre o que aquele acontecimento pode gerar. Por conta do pecado. Então, em Gênesis capítulo 3, quando Deus está designando ao homem, olha, agora é pelo suor do seu trabalho, está falando para a mulher que agora é com dores de parto. E aí ela explica agora, Deus explica para a mulher, que ela teria agora uma inimizade eterna com a serpente que tinha enganado com ela. E ele fala assim, olha, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, fala para a serpente, né? Entre a sua descendência e o seu descendente. Presta atenção, que ele fala a descendência da serpente e o descendente da mulher. Da serpente ele fala descendência, como vários. Vários que vão ser fruto daquele pecado e gerar inimizades. Mas da mulher ele fala do seu descendente, um só. Um só, sendo um só. E ele se ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. O que eu acho fantástico dessa leitura é que no dia que Deus está dando sentença, ele já mostra o escape. No dia que ele está ali colocando juízo sobre o homem, ele já fala que vai haver um escape. Isso é muito bom para nós, irmãos. Nós estamos passando hoje, no dia de hoje, alguma dificuldade, por conta de alguma coisa que aconteceu no passado, sabe que Deus também tem um escape. Um dos escritores, dos profetas, falou assim, olha, ele é quem faz a chaga, mas ele também cura. Né? Olha, na sua ira, lembra da tua misericórdia, né? Na tua ira te feri, Deus falando para o povo de Israel. Mas na minha bondade tive misericórdia de ti, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Passou alguns milhares de anos, né, antes que o Salvador nascera. E o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4:4, que fala assim, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui é muito interessante, porque quando Paulo está falando sobre esse projeto de salvação dos homens, ele fala assim, vindo à plenitude dos tempos. Essa palavra plenitude, né? É aquele tempo certo, o tempo correto, o tempo que não se esperava pelo outro, nem podia ser outro para que aquilo acontecesse. Existem várias palavras para tempo dentro do Novo Testamento, e duas delas se destacam bastante. Uma delas é a palavra kairos, e todo mundo fala que o kairos é o tempo de Deus. Quase isso. É que o kairos é um tempo não determinado por measurement.
É um tempo não determinado por ponteiros, certinho, né? 1 hora, 2 horas. Esse é o tempo Cronos. O tempo Kairos é um tempo determinado por etapas. Por isso que é o tempo de Deus. Porque não interessa se vai ser um dia ou se vai ser vários anos. É uma etapa, é um discurso de coisas que precisa acontecer. Enquanto, se você, para terminar o serviço, né, precisa de 1 hora ou de 2 horas, não interessa. 1 hora ou 2 horas é o Cronos, o Kairos é o serviço terminado, entendeu? Se você precisa de 1 hora para terminar, tudo bem, está aqui o seu pagamento pela 1 hora que você trabalhou para terminar, porque você ganha pelo serviço. Mas se você precisa de 20 horas, o pagamento é o mesmo, porque é o serviço que está sendo pago. Porque o seu pagamento não está sendo por Cronos, está sendo por Kairos. E é por isso que se fala que o tempo de Deus é diferente, esse tempo Kairos, porque é um tempo onde as etapas precisam ser cumpridas. O que Paulo está dizendo é que, vindo à plenitude dos tempos, quando chegou o tempo de todas as etapas cumpridas, quando chegou o tempo que todas as coisas estavam no lugar que deveriam estar, veio o Senhor Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui tem muita gente que fala assim, o Senhor Jesus devia ter nascido na época do YouTube. Seria muito mais fácil hoje ele aparecer no YouTube lá, fazendo os milagres dele, ou pregando o evangelho. Olha que beleza. Fazer uma live no Instagram, já pensou quanta gente ia dar? Ou então, se a live do Bolsonaro dá 30 mil pessoas, já imaginou as lives de Jesus? Ia dar muito mais gente. Mas a palavra de Deus disse que Jesus nasceu no tempo que ele deveria nascer. Na plenitude dos tempos. Na etapa correta, né? E aqui, olha que interessante. Essa etapa aqui de plenitude dos tempos não é o Kairos, inclusive, é o Cronos. Cumpriu-se o tempo determinado para as coisas e veio ele. Ele veio naquele tempo determinado. Deus enviou o seu filho. Olha só, ele envia o filho, mas ele nasce de uma mulher. E ele nasce sob a lei, ele nasce igual a todos os homens. Não nasce numa esfera superior, não nasce numa esfera de opressão, né? Como se fala hoje em dia, né? Não nasce do privilégio. Essa é uma frase muito usada hoje para falar a respeito aí das esferas de onde as pessoas estão. Você tem um lugar de privilégio, você tem um lugar de fala porque você é privilegiado, nasceu branco, dos olhos azul, num país de primeiro mundo. Não. Jesus nasce no Oriente Médio, no meio de um povo que era cativo de outro, e no meio de uma região que era desprezada pelo povo cativo. Já imaginou isso? Jesus nasce numa nação que era cativa de outra nação, Roma. E o lugar onde ele nasce era desprezado pelos próprios cativos, Belém e Nazaré. Então ele nasce num lugar difícil, num lugar oculto, num lugar averso, num lugar não de privilégio, mas num lugar de opressão. Né? Nasce com tudo contra ele. Para quê? Para demonstrar o seu amor por nós. No domingo, nosso irmão Raudinei pregava aqui sobre o Mefibosete, né? O Mefibosete. E é justamente, né? Jesus nasce no lugar onde Mefibosete foi morar. Já nasceu lá, já nasceu num lugar difícil. Já foi lá no lugar onde já nasceu buscando o que era o mais difícil, né? Aquele lugar de sombra que a palavra de Deus fala lá no Isaías também, no capítulo 9, né? Vários profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre o nascimento do Messias. O próprio rei Davi profetizou também no Salmo 22, no Salmo 24, no Salmo 2. Vamos dar uma abridinha no Salmo 2 aí? Aproveitar que nós estamos estudando a Bíblia. Salmo de número 2. Esse é um salmo que se repete muito, irmãos, no Novo Testamento. É um dos salmos mais repetidos no Novo Testamento, é o Salmo de número 2. Olha o versículo, a partir do versículo 6 aí, ó. A minha tradução está um pouquinho diferente, porque é a tradução da King James em português. O pastor Cássio tinha uma Bíblia dessa, eu ficava brincando com ele, falava que era a Bíblia dos Mormons, né? Hoje sou eu que estou com ela aqui. É a King James brasileira. Vamos lá? A partir do versículo 6. Contudo, pus o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu declararei o meu decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho,
neste dia te gerei. Pede-me, te darei os pagãos por tua herança, e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu quebrarás com uma vara de ferro, tu arrebatarás os pedaços como um vaso de oleiro. Agora, portanto, ó vós reis, sede sábios, sede instruídos vós, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve a sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem a sua confiança nele. Principalmente esse versículo 7. Eu declararei o meu decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, neste dia eu te gerei. Teologia costuma dizer, irmãos, a partir desse versículo, que em determinada época, determinado espaço da eternidade, na trindade de Deus habitando, ainda antes da criação, houve um dia onde eles se declararam as posições que eles teriam. Não era uma questão de ele nascer naquele dia ou ele aparecer naquele dia, mas é um dia entre eles decidiram como as coisas seriam. Então, um certo dia da eternidade, não se sabe quando foi isso, a teologia defende isso. O pai olhou para o filho, estando eles no seu estado eterno, e falou assim, a partir de hoje, eu me relaciono com você como filho, e você se relaciona comigo como pai. E é por isso que Davi escreve no Salmo, olha, assim, eu declararei o meu decreto. A declaração acontece depois do decreto pronto. A declaração acontece depois do decreto pronto. Eu declararei o meu decreto, o Senhor me diz. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essa geração de Jesus é a mesma geração que nós vemos João falar. Olha, veio o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Unigênito, as pessoas entendem, muitas pessoas entendem, que unigênito significa único gerado. Não, mas unigênito é único do gênero. É o único daquela forma. É o único que nasceu daquela maneira. É o único que veio ao mundo daquela maneira. É o unigênito do Pai. E por isso que ele é o primogênito. Porque o primogênito, sim, é o primeiro gerado, né? O unigênito, o único daquele gênero, e o primogênito, o primeiro gerado. O rei Davi até parece, em algumas ocasiões, um profeta messiânico. Um rei messiânico, na verdade, né? Poucas pessoas falaram tanto do Senhor Jesus Cristo como Davi, não é verdade? E, no entanto, o mais conhecido desses profetas é o profeta Isaías, que profetizou acerca do Messias, que tornou-se conhecido como profeta messiânico. Isaías também fala muito a respeito do Senhor Jesus Cristo. Se você vai, por exemplo, no capítulo 9 do livro de Isaías, né, eu ia falar do Evangelho de Isaías, porque é praticamente o Evangelho, no livro de Isaías você vê Isaías falando com cuidado. Eu gosto muito, nós vamos ver no estudo da semana que vem isso, mas deixa eu só dar uma pincelada nisso hoje. Eu gosto muito da referência que Isaías faz, que ele fala assim, olha, um menino vos nasceu, um filho se vos deu. Já percebeu isso? Um menino nasceu e um filho foi dado. É muito claro Isaías usando as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o menino nasce, mas o filho não nasce, o filho é dado. O filho não nasceu, o filho foi dado, né? Quem nasceu foi o menino. Então nós vemos aí a pessoa do Filho de Deus nascendo no menino, sendo nascida no menino. Isso é muito interessante de perceber, porque você vê tanto a natureza humana, falível, finita do Senhor Jesus Cristo, como também a sua natureza eterna, infalível e toda poderosa também, ali no mesmo ser. Isso é maravilhoso. Eu gosto de pensar em tipologia também, como o irmão Raudinei, gosto bastante de tipologia. Quando você olha para a sarça ardendo no deserto, você vê muito claramente essa tipologia do Senhor Jesus Cristo. Porque a sarça, eu costumo falar, né? Costumo fazer essa analogia, né? É como se Moisés tivesse entrado na sala do CEO da empresa. Você já deve entrado em algum office, algum escritório. Você entra no escritório e tem uma maquete de um prédio que aquele engenheiro construiu, que aquele arquiteto fez. É uma miniatura, né, daquele prédio construído ou do prédio que ele pretende construir, né? E às vezes o protótipo, a maquete, é muito diferente do que aquilo que o prédio realmente vai ser lá na frente. Ou então a maquete ou o protótipo, né,
ele tem apenas os elementos internos do que aquilo que ainda vai ser por fora. Por exemplo, quando você entra e vai ver uma maquete, por exemplo, de um robô, e você vê só a parte interna do robô, então só o pedaço que deu origem a todo o resto, né? Quem lembra um pouquinho do Marvel, dos filmes da Marvel, né? Você lembra do protótipo do primeiro negócio que o Tony Stark usou dentro do coração para pegar a enorme, né? Que ele usou com ímã e tal. E aí ele pegou e colocou aquilo dentro de um quadro de vidro para apresentar para as pessoas, muito diferente do que ele usou depois. Isso é só um exemplo, né? Eu considero a sarça ardendo um protótipo. Deus apresentando ali na sala de reunião dele, que ele foi ter uma reunião com Moisés, porque Moisés estava sendo entrevistado para um trabalho, para um serviço que ele ia ser contratado, né? Olha, Moisés, é o seguinte, chamei você aqui porque eu preciso de libertar o meu povo, tal. Chamou Moisés para fazer uma entrevista de trabalho, né? E quando entrou na sala do CEO, tinha lá uma sarça ardendo. E você percebe dois elementos que são contrários um ao outro. Fogo e madeira seca. São contrários, são elementos inversos. São elementos que não combinam. Fogo e madeira seca é um excelente convite ao incêndio. E o que é que chama a atenção do Moisés? É o arbusto pegando fogo? Arbusto pegar fogo no deserto é a coisa mais comum que tem. No meio do calor do dia, quem pega fogo é comum. O que chama a atenção dele é que aquele arbusto, apesar de pegar fogo, não se consumia. Por que não consome o arbusto? Eu vou lá, chegarei até lá e verei essa grande visão, ele fala. Aí quando ele se aproxima, Deus fala, Moisés, Moisés, tira a sandália do seu pé, porque a terra onde pisa é terra santa. Entrou no escritório de Jeová e não sabia. Aí começou a ter que conversar lá da entrevista de trabalho que ele estava tendo. Mas o fato é que Deus demonstra, através dessa teofania, dessa manifestação, que era possível que duas naturezas contrárias uma à outra habitassem no mesmo lugar. Porque o símbolo é um grande elemento que representa a pessoa de Deus. Durante todo o Antigo Testamento, Deus é apresentado várias vezes como fogo. No Novo Testamento, em Hebreus, Deus é apresentado como um fogo consumidor. E um dos elementos que mais representam o homem na Bíblia são as árvores, a madeira. E você percebe a madeira e o fogo em união completa, e uma não destrói a outra. Primeiro porque a madeira não tem como destruir o fogo, mas o fogo não destruir a madeira. Você percebe ali que daquela maneira era possível o que Deus estava pretendendo, de fazer a divindade habitar num corpo de homem, de fazer com que a divindade estivesse habitando num corpo de homem. E que fantástico que é logo em Moisés, no precursor do libertador, que nós percebemos que era possível. E depois, ainda no capítulo 4, Deus fala para Moisés, Moisés, o que você tem na mão? Moisés fala que não vai, não tem condição. Aí Deus pergunta assim, Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um pedaço de madeira. Pois é, Moisés, então tá bom, joga a madeira no chão. A madeira vira uma cobra. Pega agora pelo rabo, vira a madeira de novo. Você percebe que Deus está mostrando para Moisés, fala assim, Moisés, está vendo? O que você tem na mão? Se o que você tem na mão, você acha que não é nada, né? Olha o que eu faço com nada. Pois é, olha o que você consegue fazer com um negócio que não vale nada, Moisés. Pois é, Moisés, o que eu tenho na minha mão é você. Você tem na mão um cajado, Moisés, e eu tenho na minha mão você. Olha o que eu consigo fazer com um pedaço de madeira seca no meio do deserto. Glória ao nome do Senhor. Nós percebemos, irmãos, que essas histórias, esses elementos, eles corroboram essa narração maravilhosa que leva o nosso coração a perceber que o Natal não é uma coisa solta, não é simplesmente uma coisa de luzes, de fotos, de presente. Existe todo um enredo de Deus que estava sendo preparado e agora posto em ação através do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Quando se comemora o aniversário de alguém? No dia que ele nasce, né? No dia que ele nasce, muito tempo depois, nunca no mesmo ano, né? No ano depois, né? O aniversário se comemora um ano depois, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, não no dia que nasce. No dia que Jesus nasceu, não teve aniversário. O aniversário foi ser comemorado muito tempo depois. Agora, todas as vezes que nós comemoramos o aniversário de alguém ou de alguma coisa, nós fazemos memória do que aquela vida representa. E quanto maior a representatividade daquela vida, maior a festa que a gente faz. E aí que a gente começa a chegar. Nós percebemos todo esse plano de Deus sendo colocado em prática, acontecendo agora, na frente dos nossos olhos,
Nós estamos aqui porque isso aconteceu. Nós estamos reunidos aqui nessa noite fria de Los Angeles, porque há 2000 anos atrás, lá em Belém, perto da Galileia, lá no cantão de Israel, por conta disso, lá naquele lugar, Deus mandou o seu filho e ele nos alcançou aqui. Isso é fantástico, isso é maravilhoso e nós glorificamos o nome do Senhor Jesus por isso. A gente entra agora na nossa parte 1 do nosso estudo. Nosso estudo hoje não é tão comprido, ele é bem resumido. Mas a primeira parte que a gente entra é a comercialização do Natal. É incrível a intensidade da comercialização do Natal a ponto da personagem principal de todos dessa festividade, na maioria das vezes, não ter lugar na sua própria festa, na comemoração do seu próprio aniversário. Você entra em qualquer loja de departamento americana hoje. Se você for na Macy's hoje, já foi na Macy's essa semana? Já foi na Marshalls? Já foi na TJ Maxx? Já deu uma entradinha na Nordstrom? Qualquer loja que você for, tá tocando música de Natal. Você vai comprar um empadão, tá tocando música de Natal. Se você for na feira, o cara arruma um radinho lá para tocar uma música de Natal. Em qualquer lugar que você vai, se toca música de Natal, mas muito pouco dessas músicas que tocam fazem qualquer referência no nome do Senhor Jesus Cristo. As promoções de Natal são uma loucura. É uma coisa fantástica. Thanksgiving e Natal, meu Deus do céu, coisa de doido. Mas as pessoas raramente fazem menção do objetivo da festa, de quem que é o objeto da festa, né? E o objetivo do inimigo das nossas almas é eliminar mesmo o Senhor Jesus Cristo de todos os lugares. Eu tenho um amigo e filósofo, ele é crente, né, e também é filósofo amador, né, irmão Lopes. Eu vou comentar dele semana que vem de novo, né? Ele costuma falar assim para mim, o Lopão: Will, o diabo, quando não pode te parar, ele te empurra. Quando você consegue vencer a força contrária do diabo contra você, ele para de ir contra você, ele começa agora a te empurrar para frente. Por quê? Porque antes ele falava assim: você não é nada, você não é ninguém. Aí você percebeu que você tem um valor em Deus e que isso não faz mais problema para você, aí ele começa a vir atrás de você. Você é o cara, você é bom, você consegue, você é melhor que os outros. Então, quando ele não pode te parar, ele te empurra. O que acontece? Como é que você desliga a torneira da alegria de um coração? Não tem como. Um coração alegre, feliz, agradecido, ele é feliz e agradecido, pronto. Mas se você mudar o motivo pelo qual ele é feliz e alegre, ele pode ficar feliz e alegre, desde que ele fique feliz e alegre pelos motivos errados. Olha, a euforia que o pecado oferece, se você é batizado com o Espírito Santo, se você já sentiu Deus na sua vida, você sabe que aquilo que Deus oferece para o seu coração, as sensações, as emoções que Deus oferece para você, elas são multiplicadas àquilo que o pecado oferece muitas vezes. É muito melhor se emocionar com Deus do que se emocionar com o mundo. É muito mais gostoso chorar com Jesus do que chorar num filme. E eu choro em filme, viu? O filme vai terminando, filme bonito, rapaz. Eu choro. Que bonito. Agora, chorar com Jesus é mais gostoso. Agora, é tão mais difícil encontrar motivos para, às vezes, estar na presença de Deus e chorar com Jesus do que chorar com as coisas que o mundo oferece. É tão mais difícil, às vezes, encontrar as alegrias que Jesus proporciona do que as alegrias que o mundo oferece, principalmente na juventude. Então, o que o diabo faz? Ele não tira a alegria, ele muda a alegria de foco. Até que a alegria fica tão vazia que você é incapaz de ficar alegre de novo. E é isso que ele fez com o Natal. O Natal, ele começa a colocar que Natal sem presente não é Natal. Que Natal sem família reunida não é Natal. E, poxa, conta isso para nós aqui, que estamos sozinhos nesse país, sem pai, sem mãe há mais de 10 anos, já 5 anos. Fala isso para nós, família, que Natal não é Natal sem família. Fala isso para a gente, né? Quantos nesse tempo, nessa época do ano, se entristecem profundamente por conta disso? Porque o Natal virou comercialização. A confraternização familiar, a troca de presentes, as peças teatrais, né? Igrejas e ceias, tudo isso é muito bom, correto e importante. No entanto,
temos que trazer a personagem principal, que é o aniversariante. Ele é a razão de tudo isso. Glória a Deus. Eu estava me lembrando, vindo para cá, enquanto estava dirigindo, ouvindo uma música dentro do carro, eu estava me lembrando de uma história que o Pilatos conta, né? Isso é uma história não verídica. Fizeram uma peça teatral na época da Renascença, contando o que aconteceu com Pilatos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, né? E Pilatos com seu escravo lá, agora morando em outro lugar, porque ele foi expulso da Judéia muito pouco tempo depois. E ele morando, falando com Gaio, né? Gaio é um nome comum para latinizado lá do pessoal lá de Roma. Né? Olha, Gaio, aquele dia lá, eu não sei, o olhar dele era calmo, pacífico. E você sabe, minha esposa, como é que é, e veio para mim, contou um sonho. Eu fiz de tudo, Gaio, Deus é testemunho, eu fiz de tudo para livrar aquele homem. Eu ofereci o que tinha para oferecer, mas foi impossível. Olha, e desde aquele dia eu não durmo mais. A minha esposa também não dorme mais, a gente não consegue mais pregar, porque os olhos daquele homem marcaram a minha vida. E como Pilatos contando aquele evento que modificou a vida dele também. Né? E aí o Gaio oferece fala assim, Gaio, pega meu cavalo aí e um casaco que eu vou dar uma cavalgada em volta do lago, ver se eu gasto um pouquinho de tempo e ver se eu consigo dormir depois, né? Aí, como se o Gaio falasse alguma coisa, ele responde, não, Gaio, não precisa ir comigo, não. Não tem problema, não vou ir sozinho. Desde aquele dia, eu nunca mais estive sozinho. Pilatos agora não tinha condição agora mais de remover aquele evento da vida dele. Ficou marcado. Né? Em outro enredo também, esse já é um caso verdadeiro, um grande advogado da cidade de Chicago se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Uma daquelas firmas enormes na cidade de Chicago, o sujeito se converteu. E os amigos dele tiveram muito problema com isso, porque ele mudou completamente o jeito dele de viver e tal, né? E aí um dia um amigo dele ficou muito bravo, chegou no final do dia, ficou sentado na frente dele, conversando a respeito das coisas e tal, e tentando tirar essa ideia dele, dessas modificações que ele fez na vida dele, né? Ele falou assim, companheiro, você está me dizendo, então, que depois de um dia cheio, aquele dia que tudo deu errado, você perdeu causa, você arrumou problema na sua cabeça, tá tudo dando errado, vai dizer para mim que você não abre aquela gaveta ali, pega um daqueles charutos que está lá dentro, abre aquele minibar ali, pega aquele uísque, derrama o uísque em umas pedras de gelo, acende esse charuto e fica olhando para a cidade aí até você esquecer o dia horrível que você teve. Vai dizer para mim que você não faz isso. Vai dizer para mim que você, quando você está sozinho aqui, você não tem vontade de fazer isso. Aí o irmão respondeu, né? É esse o problema que parece que você não entende, né? É que desde o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu nunca mais estou sozinho. Eu não tenho mais condição de estar num tempo sozinho e fazer isso que você está falando, porque eu nunca mais estou sozinho. Essas marcas que modificam a vida, esses enredos que marcam a história da gente, no Natal, na Páscoa, essas memórias que são inapagáveis no nosso HD espiritual, de que agora eu vejo a família reunida, eu vejo os filhos crescendo, eu vejo a esposa feliz, eu vejo o trabalho na casa, e eu não posso tirar da minha consciência de que essa realidade foi Jesus que me deu. De perceber que o Natal que nós estamos vivendo, de cada expressão que acontece no Natal, é o Senhor Jesus que me deu, por mais que tenha presente ou que não tenha presente. Eu não consigo nem tirar as memórias dos meus amigos ao meu respeito e não ver Jesus trabalhando na minha vida através delas, né? E é assim que faz. No inglês existe uma expressão importante, keep Christ in Christmas. Deixe Jesus no Natal. Ele é a razão de tudo isso. Mas olha só que interessante. De acordo com estatísticas do site da debate.org, 78% das pessoas entrevistadas, o que é um nível bem alto, crê que o Natal tem se tornado uma das épocas de maior atração comercial. 78% das pessoas creem que o Natal é a melhor época de atração comercial. Né? Lá em Tupã, lá na minha Tupã, maravilhosa, gloriosa Tupã, no interior de São Paulo, 69 mil habitantes, tá brincando, metrópole. Na gloriosa Tupã, diz que o governo da municipal passou uma lei
para deixar o comércio aberto até meia-noite, na época do Natal. Das 7 da manhã à meia-noite. O povo poder, depois do horário de trabalho, sair para a rua para fazer compra, né? O único problema é que o vereador que ofereceu essa lei e a Câmara dos Vereadores que passou a lei não conversou com um comerciante da cidade antes de passar a lei. E o comércio inteiro está com uma raiva tremenda do governo, porque não conversaram com os comerciantes antes de passar a lei, agora virou lei municipal e tem multa se não ficar aberto até meia-noite. Por quê? Porque na cabeça do prefeito, o Natal é uma excelente época para faturar dinheiro, para se ganhar mais dinheiro. E ele não se passou nem por um minuto que o Natal, essa data onde as pessoas querem trocar presentes, primeiro, para trocar presente, tem que ter gente, para que o presente seja trocado. A primeira coisa que tem que acontecer é a condição das pessoas se reunirem para fazer a troca do presente. Mas o foco pela comercialização das coisas se tornou tão grande que agora eles estão querendo o gasto financeiro sem as pessoas que gastam. Chegou a esse ponto. Não interessa mais se você pode ir. Manda seu presente pelo correio. Esteja para trabalhar para você também vender. E chega a esse ponto das pessoas não perceberem isso. Já em uma outra pesquisa, segundo a ABC News, 48% dos americanos não creem que Cristo deveria ter lugar no Natal. 48% dos americanos não acham que Jesus tem que ter alguma coisa a ver com o Natal. Vai fazer o Natal do quê, então? Né? Infelizmente, a maioria bem expressiva da população norte-americana crê que Natal é uma época de shopping e de compras. Todos nós conhecemos o Support Christmas Boycott, onde os cristãos estão se unindo para não celebrar as festas natalinas. A gente vai ver isso na semana que vem também, essa coisa estranha, né? Porque de um lado, os homens querem tirar Jesus do Natal, e do outro, os crentes estão querendo tirar o Natal de Jesus. Tá complicado, né? De um lado, os homens estão falando assim, não, Natal não tem nada a ver com Jesus. E dos outros estão falando assim, não, Jesus não tem nada a ver com o Natal. Como é que a gente faz, né? Um dos argumentos seria que o Natal, por que tirar essa data de Jesus, né? Porque Jesus não nasceu em 25 de dezembro. A gente vai ver isso semana que vem também. As pessoas falam, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, então não tem por que se comemorar o Natal dia 25 de dezembro. E olha, se você for fazer uma pesquisa séria, realmente é muito provável que Jesus tenha nascido dia 25 de dezembro. Muito improvável. Era inverno em Israel. Né? Você lembra que quando Jesus nasceu, os pastores estavam no pasto? Né? Porque a data de 25 de dezembro também não está na Bíblia, tá? Os pastores estavam no pasto. Se Jesus nasceu em dezembro, os pastores não levam o gado para o pasto em dezembro, porque é frio. Né? Jesus jamais teria condições de ficar numa estrebaria se ele tivesse nascido no inverno. Porque não tinha condição de uma criança sobreviver do lado de fora, num lugar aberto, com vento, durante o inverno. Então, muito provavelmente, Jesus não nasceu em dezembro. A data de 25 de dezembro foi dada por... A gente vai ver de novo isso semana que vem, desculpa estar repetindo isso, que faz parte da semana que vem, eu só estou adiantando alguma coisa para a gente dar um enredo aqui para continuar. Muito provavelmente, essa data foi colocada porque, como Jesus morreu numa Páscoa, e a Páscoa, aí o São Irineu entendeu que essa Páscoa foi no dia 25 de março, o Irineu fez uma conta na cabeça que ele falou assim, se Jesus morreu no dia 25 de março, foi porque 33 anos atrás, exatamente, ele foi concebido no ventre de Maria. E se ele foi concebido dia 25 de março, 33 anos atrás, ele demorou 9 meses na barriga e nasceu dia 25 de dezembro. Agora, como é que ele chegou a esse cálculo maravilhoso aí? Tem que perguntar para ele. Né? Que ele deu essa certeza absoluta e aí colou. Né? E o dia 25 de dezembro também era um dia que se comemorava, se celebrava uma das entidades dos romanos, o Deus Sol. Né? E aí eles pegaram e trocaram o feriado. Tiraram o feriado do Deus Sol e entregaram para Jesus e tal, e continuaram fazendo, para não mudar muito o calendário, não dá muita diferença, só trocaram um dia pelo outro e continuaram em frente. Mas o fato, irmãos, de uma coisa ou de outra, não muda o fato de que Jesus nasceu. E se o pessoal está acostumado a celebrar dia 25 de dezembro, que seja. Vou dar um exemplo para você.
Nós temos várias congregações nos Estados Unidos, então a gente, quando vai celebrar o aniversário do pastor Joel, a gente costuma fazer na primeira semana de setembro. O aniversário dele é dia 25. Mas todo mundo sabe que no sábado da primeira semana de setembro é o dia na Santa Ceia lá da sede, e nós nos reunimos para celebrar o aniversário do pastor. É o dia do aniversário dele? Não, mas é um dia que nós conseguimos nos reunir para celebrar a data do aniversário dele. Dessa mesma forma, irmãos, se faz isso com várias pessoas. Por exemplo, né? O President's Day aqui nos Estados Unidos é dia 20 de janeiro, se eu não me engano, correto? É o aniversário do George Washington. Todo presidente faz aniversário dia 20 de janeiro? Não. Mas nós celebramos o office de presidente dos Estados Unidos da América no dia do aniversário do primeiro presidente. Não interessa se o outro presidente faz aniversário daquele dia ou não. É o dia que nós celebramos o office do presidente da República. É da mesma maneira. Uma coisa não atrapalha a outra. O que atrapalha mesmo é quando a gente tira o foco do Senhor Jesus Cristo, né? Porque o próprio Jesus condenou isso lá no capítulo 2 de João, versículo 16, quando ele encontrou os vendilhões do templo, você lembra? Que ele saiu quebrando tudo e tal, e falou, olha, não se faça isso porque a casa do meu pai será chamada casa de oração, né? Aqui é uma casa não para vender as coisas, aqui é uma casa para celebrar o nome do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não, ainda. 2. A verdadeira história do Natal. Existe um cântico espiritual que diz: nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e o mar, tudo ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo ele é para mim. Essas festas de dezembro, por volta dos dias 23 e 25, datam há muitos séculos. Nós sabemos que o século IV, mais precisamente, o Papa Júlio I, foi quem introduziu, né, essa data do Natal, como a gente estava falando agora há pouco. E foi o Hipólito, não o Irineu, que estipulou aí essa data fazendo essa conta maluca aí, que foi no dia 25 de março que Jesus nasceu. Mas o fato é que é simplesmente impossível separar o sentido do Natal da sua espiritualidade. É impossível pensar que o Natal é um evento simplesmente material. Nós não conseguimos destituir a espiritualidade do fato de que o Natal está cercado dele. Por quê? Porque o Natal é uma festa espiritual, né? As nossas relações familiares, irmãos, elas não são carnais, elas são espirituais. Eu amo os meus filhos não simplesmente porque eles são carne da minha carne, mas porque eu tenho um elo emocional e espiritual com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha família na fé. Nós estamos reunidos aqui hoje não simplesmente por uma conveniência social, mas por uma questão espiritual. E as pessoas acham que lá fora, o que une elas dentro de um trabalho, o que une elas dentro de uma certa profissão, são meramente questões materiais. Não são, são espirituais também, né? Existe muita espiritualidade, irmãos, que leva as pessoas a fazer coisas no meio do trabalho que são completamente fora do ramo da questão simplesmente da vida carnal, da vida material, né? E nós sabemos que isso acontece porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele se encarna, ele se torna ali daquela maneira algo que trazia essas duas naturezas e fazia a completude dessa experiência humana, da vida terrena e a vida espiritual, como uma coisa só. Eu estava lendo hoje, antes de vir para cá, sobre as ofertas, a gente vai usar inclusive esse texto hoje para falar sobre as ofertas, né? Que Paulo está dizendo para a igreja em Roma, olha, o pessoal da Macedônia e da Acaia mandou oferta para os pobres de Jerusalém. O pessoal da Macedônia e da Acaia mandou ofertas para o pessoal de Jerusalém. Olha como o evangelho é inclusivo. Só fala de inclusividade, das coisas ser inclusivas aí fora. Olha como o evangelho é inclusivo. Os gregos da Macedônia e da Acaia usaram recurso financeiro romano, que o dinheiro naquela época era ouro, mas moeda romana, ok? Usaram o recurso romano para mandar uma oferta para o pessoal que estava em Israel. Olha como é incluso. 3 tipos de nações diferentes, uma globalização tremenda. E aí ele explica na frente, fala assim, sabe por que ele fez isso? Porque eles falaram assim, que se nós participamos deles, dos bens espirituais, nós devemos participar também dos bens materiais.
Se nós participamos da espiritualidade da coisa, ela tem que ser transliterada naquilo que a gente pode ver de palpável e de que acontece de verdade mesmo no mundo real. Esse mundo que a gente chama de real, né? Que é o mundo material. Então, é a mesma coisa. Jesus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, que ele não deixou que esse amor fosse expresso de uma maneira simplesmente espiritual. Ele dá o seu filho para entrar ao mundo, o unigênito do Pai, para que através dele nós tivéssemos salvação. Olha que beleza do Natal, né? Esse amor de Deus traduzido na realidade palpável, verdadeira. É por isso, irmãos, que quando a gente fala do Natal, e a gente está falando aqui sobre a verdadeira história do Natal, nós precisamos lembrar que o Natal é um tempo, irmãos, de nós transferirmos, de nós traduzirmos as nossas emoções pelo perdido, as nossas emoções pela salvação das almas, as nossas emoções pelo querer reconciliar-se em algo material, em algo verdadeiro. E com isso eu começo a fazer uma conclusão a respeito disso aqui. Jesus nasceu, ele é a verdadeira história do Natal. Jesus não veio ao mundo simplesmente para que eu e você tivéssemos uma religião. Não, não foi para isso que ele veio. Ele veio para salvar o mundo perdido e pecador. Agora, eu estou falando para você durante todo esse tempo que a tradução disso não é através de comércio, não é através de dinheiro. Isso tudo vai acontecer com o seu curso natural da vida, ok? Não estou dizendo para você entrar na loja do Louis Vuitton e falar assim, esse é um templo espiritual, então você vai ter que me dar essa bolsa porque Jesus nasceu. E eu sou pobre, que nem Jesus lá na Galileia. Não. Você vai ter que comprar bolsa ainda. Vai ter troca financeira ainda, não vai ter jeito. O que eu estou explicando para você é que essa não é a tradução maior das coisas. E aí deixa eu chegar onde eu quero. Se essa realidade espiritual de Jesus haver nascido é realidade, é hora de você transformar essa vontade de pedir perdão em realidade. Se Jesus realmente trouxe essa novidade de vida, se ele é realmente o recomeço de todas as coisas, é hora de você traduzir esse ardor pelas almas perdidas em evangelização de verdade. Se Jesus realmente trouxe esse novo tempo, essa nova história, é hora de você transformar essa vontade de arrumar as coisas na sua casa em realidade. Entende o que eu estou dizendo? Se Jesus realmente trouxe essa realidade espiritual para o mundo físico, se ele é a verdadeira história do Natal, se nós não estamos aqui contando uma história da carochinha e conversando conversa fiada, se isso realmente aconteceu, é hora dessa transformação espiritual tornar-se realidade. Você sabe pior do que não dar um presente? Sabe o que é pior do que não entregar um presente para alguém? É querer dar o presente e não entregar. É ter um presente para dar e não dar. É pior do que você não ter o presente para dar. É ter o presente para dar e não dar. É pior. Quando você não tem condições de dar um presente, é compreensível. Mas quando você tem as condições, você tem o presente e não dá, é incompreensível, porque isso é avareza. Isso é ser avarento, isso é ser pão duro. E ninguém gosta de gente pão dura, gente que tem condições de fazer. O apóstolo Tiago, ele fala assim, olha, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Sabe fazer a coisa certa e não faz? Está pecando. Sabe a maneira certa de andar e não anda? Está pecando. Pior ainda. Então, o que eu estou querendo dizer para você com essa conclusão de mensagem aqui, Jesus nasceu. O nascimento de Jesus foi a tradução das emoções, sentimentos espirituais de Deus Pai pela sua vida. Esse impacto na sua vida, como é que vai ser traduzido? Deixa eu contar só mais uma história, porque eu acho que as histórias trazem bastante base para o ensino e para o conhecimento. Quem gosta muito dessa história é o pastor Maurício Cardoso, uma história que o Paul Washer conta. E tinha um rapaz que tinha um emprego e ele mentia muito para o patrão. Sempre mentia que ele ia... Não, eu vou chegar um dia, eu vou chegar no horário. Eu nunca chegava no horário, sempre chegava atrasado. Sempre chegava atrasado. Aí um certo dia o patrão falou o seguinte, amanhã se você chegar atrasado, você vai ser mandado embora. E ele sempre inventava uma história.
Aí, não, amanhã eu não vou chegar atrasado, não. Adivinha o que ele fez no dia seguinte? Chegou atrasado de novo. Aí chegou atrasado de novo, tal, aí o patrão falou assim, pode ir embora. Nem, Pedro, não, mas deixa eu explicar. Não, eu não quero saber. Mas a história foi uma história incrível, você precisa de me ouvir. O patrão, tá bom, vai, me conta a história. Não, é o seguinte, eu estava vindo para cá, trabalhar, e aí eu estava na 110 e o meu pneu furou. E aí eu fui trocar o pneu, o pneu, estava tirando o step, e a hora que eu vi, tinha um car seat no meio da avenida, no meio da rua, no meio da highway. E eu fui correr porque tinha um bebê dentro do car seat. E eu peguei o car seat e consegui tirar o car seat para o outro lado. Na hora que eu vi, o meu pneu do step estava rolando pelo meio da estrada, porque eu saí para pegar o bebê. E aí eu saí para correr para pegar o meu step, que estava rodando no meio do meu spare tire, que estava rodando no meio da estrada. E a hora que eu corri, eu olhei para trás, tinha vindo uma carreta de 18 rodas. E a carreta de 18 rodas travou os 4 pneus, um semi-truck. E ele travou todos os 18 rodas e tal, e veio freando. Mas ainda ele me pegou, a hora que ele me pegou, ele bateu em mim e me jogou longe, 30 metros. E eu fiquei desacordado por muito tempo, tal, e a hora que eu voltei a mim, o pessoal estava me acudindo, tal, o paramédico chegou, e aí ele viu que eu estava bem e tal, e me liberou ali na hora mesmo, e eu fui ainda trocar o pneu para vir para cá. E foi por isso que eu cheguei atrasado. Aí o patrão pegou e falou assim, não, você está demitido do mesmo jeito. Mas como assim? Eu acabei de falar para você que algo incrível que aconteceu comigo, que algo sem tamanho aconteceu comigo, nós está demitido do mesmo jeito. Mas por quê? Como é que você me explica que eu estou demitido do mesmo jeito? Assim, porque se uma carreta de 18 rodas tivesse batido em você, você não estava assim. Como é que uma coisa tão grande e tão maior que você atropelou você e você continua no mesmo estado que você está? Moral da história. Jesus é essa carreta de 18 rodas. Jesus é essa carreta de 18 rodas. Como é que você diz que a sua vida foi atropelada por Jesus? Foi impactada por ele e continua vivendo do mesmo jeito? Como é que você pode dizer que você teve uma experiência profunda com Deus se a sua experiência de vida não muda o seu modus operandi? Eu conto meu testemunho aqui em 2 minutos, porque eu preciso terminar. Né, irmã? Quando eu voltei para Jesus, eu tinha um dos meus amigos que eu gostava demais dele. Era um cara que tinha nascido perto da minha cidade, amigo meu, uma pessoa muito legal de estar, amigo mesmo. E eu lembro que esse amigo, ele só tinha um problema, dos vários que ele tinha. Ele falava muito mal das pessoas que estavam vivendo comigo nessa nova fase. Pessoas que estavam me ajudando a mudar de vida. Estavam me ajudando a marcar as 18 rodas da carreta na minha vida. E eu precisei de fazer uma decisão naquele dia. Eu falei assim, olha, companheiro, é o seguinte, gosto demais de você, você é muito legal, mas enquanto você não estiver disposto a andar no mesmo caminho que eu, nós precisamos terminar a nossa amizade. E eu não tenho condição de matar com você. Aquilo foi muito dolorido para mim, era uma pessoa que eu gostava muito. Mas eu precisei começar a trocar as pessoas com quem eu andava, os lugares aonde eu ia, as coisas que eu falava, porque essa nova vida precisava ser materializada no dia a dia. Jesus nasceu, ele é o verdadeiro sentido do Natal. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Se Jesus nasceu na sua vida, se esse é o tempo do Natal, qual é a sua expressão nesse mundo físico desse nascimento no seu coração? Mais do que o presente, mais do que os carrinhos do Hot Wheels que você vai dar para as crianças, mais do que a boneca nova da Barbie para sua filha, mais do que o presente novo para o seu marido, o presente novo para sua esposa, mais do que esses presentes você vai dar. Dê os presentes, não é isso que eu estou falando. Dê o presente. Invista, dê o presente. Mas como é que Jesus vai se materializar nessas ações que você vai fazer? Onde é que Jesus vai aparecer? Onde é que ele vai ser o foco? Que Deus abençoe os irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma rápida leitura para os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós trouxemos